O encontro fracassado de Bolsonaro e Gilmar Mendes sobre a ofensiva de Trump. Agora nós vamos ver que essa coluna da Malu Gaspar tem elementos muito interessantes que vão fazer a gente compreender melhor sobre essa raiva do Alexandre de Moraes, tarifas e quem será que planejou esse encontro esses dois? Essas e outras coisas nós vamos ver agora na íntegra. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. A primeira característica é que se você acompanha meu canal constantemente, você deve lembrar que a Malu Gaspar, de uns tempos para cá, tem colocado nome aos bois, coisa que ela não fazia antes. Aqui ela cita explicitamente o Gilmar Mendes, não só como título da matéria, mas como um todo. Vamos lá. Em meio à tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o bolsonarismo, né, ela bota no bolo todo, o decano da Corte, Gilmar Mendes, chegou a negociar um encontro com Jair Bolsonaro para discutir a ofensiva de Donald Trump sobre o Brasil e o tribunal. Olha isso. A reunião, porém, acabou não acontecendo porque o ex-presidente foi preso antes. Ué, por que tudo isso aí aconteceu? Olha só, preste atenção. 4 aliados de Bolsonaro confirmaram à equipe da coluna que, no dia em que foi preso, ele disse que se reuniram com Gilmar. O ministro, porém, disse a interlocutores que foi sondado por emissários, mas que seria impossível se reunir com o ex-presidente naquelas circunstâncias. Aqui ele dá uma desdobrada legal, mas era do interesse dele. Por quê? A gente entende que na atual conjuntura todo mundo vai ser pego ali do STF pela Lei Magnitsky. Isso aí é praticamente um fato. Quem está conseguindo sair fora disso aí já está dando seus pulos. Como o Luiz Fux, por exemplo, que já está querendo pedir vista desse caso do Bolsonaro para ser julgado lá para 2026, obviamente para o Bolsonaro não estar concorrendo às eleições, porém, existe um desacordo ali entre o STF que o Moraes está querendo julgar Bolsonaro ainda esse ano. E a pressa dele para poder fazer tudo isso é uma só. É para que condene logo Bolsonaro e de vez faz com que ele pague por toda a raiva que Bolsonaro está fazendo a ele. Essa é a verdade. Ele ficou dolorido depois daquelas manifestações ali do dia 3 que comprovaram que sim, Bolsonaro está mais vivo do que nunca junto com a direita. E ele ficou com raiva. Por quê? Eles foi lá e colocou, não, mas a gente, ele violou, ele falou com a Michelle, falou com o Flávio, falou com o Nicolas, mas ele não produziu nenhum conteúdo pré-programado como foi dito que não poderia ser feito. Muitas mais coisas ele fez ali, por exemplo, na Câmara. E por que ele não foi preso? Por que não foi feito prisão domiciliar? Se ele quisesse, ele teria feito. Mas por que parcelou? Para ele ser martirizado? Talvez, pode ter sido só por isso. Mas houve uma razão pela qual ele passou por cima até da PGR para poder fazer essa prisão domiciliar do Bolsonaro. E a missão é uma só, porque ele foi traído. É, isso aí. Se você prestou atenção, no vídeo que eu fiz logo no retorno da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes mencionou muitas vezes a palavra traição em seu discurso, e até então, o que era especulado, e até eu especulei aqui no canal, de que poderia ter sido, por exemplo, uma traição de que, por exemplo, os ministros não se manifestaram a favor mais amplamente na volta da corte ali para o Alexandre de Moraes. A gente teve uma coisa bem tímida, né, bem modesta ali da Carmen Lúcia, que fez um jogo de palavras ali, não dava muito bem para entender o que ela queria. E também a gente viu o Paulo Gonet e tudo mais, mas a maioria esmagadora do STF não se pronunciou. E tudo aquilo ali trouxe uma dúvida, não é? Por que está acontecendo? Será que a traição que o Moraes chegou a citar tantas vezes, será que tem a ver com isso? E não, agora a gente vê que na verdade o que iria acontecer era esse encontro aqui. Mas quem foi que promoveu? Quem iria promover no caso, né? De acordo com interlocutores de Gilmar, a proposta do encontro com Bolsonaro veio do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, que é próximo dos dois, ele iria estar fazendo essa ponte. O ministro, porém, teria dito que antes do deputado Eduardo Bolsonaro precisaria parar de atacar o Supremo e fazer uma espécie de pacto de silêncio, o que obviamente não aconteceu. Perceba que por baixo dos panos o Gilmar Mendes já estava articulando alguma coisa, provavelmente, é o que a gente espera aqui, que
para poder livrar ele desse negócio da Magnitsky. Mas para isso, precisaria haver um pacto de silêncio, ou seja, dar uma silenciada no Eduardo Bolsonaro. O que esse povo ainda não compreendeu é que eles acham que o Eduardo Bolsonaro ele vai lá, fala uma, duas, três coisas e de repente ele vai obedecer tudo aí. O que acontece? Esse tarifaço não foi essa coisa toda como estamos falando. É ruim? É. Eu também sou contra isso aí. Mas é a forma que o Trump achou de negociar, não só com o Brasil, foi com o resto do mundo. Fazer o quê? Paciência. Mas, na verdade, o que esse pessoal pensa? Não, o Eduardo Bolsonaro manipula o Trump. Isso é, no mínimo, mau caratismo, ou então burrice mesmo. Achar que o Eduardo Bolsonaro teria, e junto com o Paulo Figueiredo, né, eles teriam essa influência toda, né? Paulo Figueiredo, que eles não fazem nem questão, né, de mencionar. Antes eles se chamavam o neto do ditador, mas agora eles já chamam o jornalista. Eles nem gostam de falar do nome do Paulo Figueiredo. Provavelmente daqui a alguns dias, quando mais coisas estourarem, eles não vão conseguir deixar de citar o Paulo Figueiredo. Mas passamos para a questão aqui. Então, o Gilmar Mendes provavelmente queria se encontrar com o Bolsonaro para poder tentar fazer uma intermediação e dar uma silenciada no Eduardo Bolsonaro para que o próprio Gilmar Mendes não fosse alvo da Magnitsky. Isso aqui é uma coisa óbvia, né? Por isso que ele iria sugerir esse tal de pacto do silêncio. E lembrando, a gente está utilizando de uma mídia aqui da Globo. Eu queria até que você comentasse a sua opinião aqui abaixo sobre esse assunto. Mas àquela altura, o governo americano já havia suspendido os vistos de 8 ministros do Supremo, incluindo Moraes, entre os alvos de sanção no âmbito da Lei Magnitsky. Já estava no ar a ameaça a outros ministros, o que provoca tensão nos bastidores do STF, como mostramos no blog. Veja só, aqui foi como eu costumo dizer aqui sempre quando a gente vai citar o leproso careca. Começou como Xandão. Vai, Xandão, você é o paladino da democracia, você consegue fazer tudo e a gente está com você. Quando vê esse negócio de tornozeleira, como foi feito o julgamento, que já foi um julgamento errado, que era para ter sido começado na primeira corte, aliás, na primeira instância, assim como aconteceu com o Lula, assim como aconteceu com outros políticos, aí a PGR fechou os olhos para essas coisas, do mesmo jeito que fechou os olhos para essa questão do Alexandre de Moraes, ter mandado prender Bolsonaro. Fechou. Aí é que está um dos grandes problemas disso aí. O Moraes passou por cima da PGR para poder prender o Bolsonaro, porque sabia que a PGR não ia autorizar isso, tampouco os colegas do Alexandre de Moraes, porque sabiam que esse tipo de coisa iria causar Magnitsky para mais membros ali do STF. Mas, vamos lá, deixa passar. Aí, logo de quem foi o primeiro lúcido dessa história? Foi o Fux. Não vamos fazer esse negócio não. Esse negócio não vai dar certo. Porque vai dar ruim pra gente e tudo mais. Passou, pegou e fez. Foi diminuindo esse apoio ao Moraes. O que aconteceu? Aconteceu que agora as pessoas estão começando a ver que o melhor a se fazer é fritar o Xandão. Começou como vai Xandão, virou o leproso careca, está sendo isolado ali no STF e está mais do que claro que quando ele fez a menção ali de traição várias vezes durante seu discurso na sexta-feira passada, quando voltou às atividades do STF, está mais do que claro que era exatamente para o Gilmar Mendes. Poderia ser pelos outros também, porque não se pronunciaram, mas era mais provável que fosse sim para o Gilmar Mendes. Aí aqui, ele vai falar que Gilmar Mendes, que durante o governo Bolsonaro indicou seu chefe de gabinete para o Conselho Administrativo de Defesa, o CAD, vinha conversando com vários integrantes do núcleo bolsonarista para se apresentar como interlocutor em busca de um distensionamento ou pacificação dos ânimos. Está aí mais um motivo dele ter mencionado tanto traição. Por quê? O Gilmar Mendes, como uma pessoa que está mais abertamente apoiando o Moraes do que os outros, o Barroso fala um negócio ali meio tímido, vai logo se aposentar mês que vem, porque não aguenta mais a pressão. E também não quer perder o imóvel de 4 milhões de dólares lá, que ele conseguiu com esforço árduo ali, só com os 50 mil dele no STF. Vamos ver se cola, né? Então, como uma pessoa mais próxima ali do Xandão para poder estar apoiando ele nessas duas decisões ali, junto ao STF, ele sendo decano, o que aconteceu? Ele foi lá e, não, eu acho que é melhor fazer alguma coisa para distensionar esse negócio, para poder ter essa pacificação dos ânimos. Porém, não deu certo. Não deu certo, por quê? Porque na noite que isso iria acontecer, o Xandão foi lá e mandou prender Bolsonaro.
Qual a prova cabal disso aí? Geralmente você já ouviu falar em prisões da Polícia Federal desse âmbito serem feitas de madrugada, aliás, de noite? Não, sempre são feitas 4, 5 horas da manhã. Logo quando o cara vai se acordar, quando vai tomar café, já vai tomar café na cadeia. É assim que funciona. Por que de noite? Porque à noite iria ser esse encontro. Aí é que tá o grande momento disso aí. Ó. No entanto, como se viu, conversa com o ex-presidente não aconteceu e os canais de diálogo se mantêm desde então restritos e aliados que estão legalmente impedidos de se comunicar com o ex-presidente Bolsonaro. Também está proibido de usar telefones celulares próprios ou de terceiros. É isso aí que está acontecendo. Na verdade, o Gilmar Mendes queria distensionar esse negócio, mas não conseguiu pelo próprio Xandão. Isso só mostra que o leproso careca sim está isolado e sim existe um desconforto muito grande no STF, e eu falei sobre isso também no vídeo que eu estou colocando aqui em cima, sobre o juiz auxiliar do Moraes, quando ele estava falando que não aguentava mais, que era pressão demais, porque o Xandão já estava eufórico lá desde 2018. Não, eu tenho poder, vou fazer o que eu quiser. Porém, o negócio está dando errado e vai continuar dando mais errado. Vão fritar o careca nessa frigideira.